Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Kleber Afonso Angelucci, do curso de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E eu queria falar um pouco com vocês a respeito dos alimentos, do direito aos alimentos. Antes, entretanto, gostaria muito de agradecer à professora Vanessa, que é responsável pela Universidade da Melhor Idade, a quem eu agradeço imensamente esse convite para estar aqui falando com vocês nesse momento acerca dos alimentos. Muito bem, o que são alimentos? O que são os alimentos e por que é importante a gente falar a respeito deles? Os alimentos são prestações devidas para satisfazer as necessidades pessoais de quem não tem condições de fazê-lo por suas próprias forças. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem algumas pessoas, que seja por conta da sua idade, seja por conta de suas condições, de suas aptidões, elas não têm condições de se manter, de prover. E nesse aspecto, há necessidade de alguém ampará-las. Então, alimentos nada mais é do que uma prestação que o direito concede a algumas pessoas para que elas possam sobreviver, para que elas possam estar amparadas. Por isso que compreendem os alimentos, a alimentação propriamente dita, embora a gente diga alimentos não abrange apenas exclusivamente a comida, mas vai além, abrangendo também a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, enfim, todas as necessidades básicas ou todas as necessidades que as pessoas têm para manter a sua vida, para conseguir viver. Quando nós falamos de alimentos, é importante que a gente pense o seguinte: se há alguém que tem uma necessidade, esse alguém nós chamamos ele de alimentando ou também credor, ou seja, é quem vai postular em face de alguém o direito aos alimentos. Então, de um lado existe o alimentando e de outro lado o alimentante, que vai ser o devedor dos alimentos. Então, o alimentando é o credor dos alimentos e o alimentante é o devedor desses alimentos. Para que nós saibamos quem é e se é possível que haja uma prestação de alimentos, a fixação de uma prestação de alimentos, nós temos que pensar que ela é baseada ou ela é estruturada no que nós chamamos de um tripé. Ou seja, para que a prestação de alimentos seja possível, há necessidade de um tripé para sustentá-la. O primeiro pé desse tripé é um vínculo. Esse vínculo diz respeito à pessoa do alimentante e do alimentando. O que os vincula, o que os une, para que seja possível o pedido dos alimentos. Nesse aspecto, o primeiro caractere do vínculo é o vínculo do parentesco. Quando nós falamos que os parentes são obrigados a prestar uns aos outros os alimentos que deles necessitarem, conforme dispõe o Código Civil. O primeiro vínculo, portanto, é a relação de parentesco, aquilo que une uma pessoa a outra. Outros dois vínculos, que são os vínculos não parentais, mas são vínculos, nós poderíamos chamar de vínculos conjugais, que é o vínculo do casamento, quando a pessoa é casada com outra, e com a extinção do casamento, com o fim, com o término da relação, há, eventualmente, a necessidade de que essa pessoa preste alimentos a outra. E também no caso de união estável, ou seja, quando não há o casamento, quando não há a formalidade, o casamento formal, mas há uma união entre pessoas que têm o objetivo de constituir família, união entre pessoas, com o objetivo de constituir família. Então, passado esse primeiro pé, nós vamos para um segundo pé desse tripé que sustenta a obrigação de alimentos. O segundo pé é a necessidade de quem pede. Por necessidade, nós temos que pensar acerca da carência do alimentando. Ou seja, o alimentando, aquele que é o credor dos alimentos, precisa, necessita, ele tem carência desses alimentos para que ele possa sobreviver. Lembrando aqui, alimentos não é só comida, mas é também moradia, é também lazer, é também a habitação, é também educação. Então, embora nós falamos prestação de alimentos, obrigação de alimentos, na verdade, ela abrange tudo o que é necessário para que a pessoa possa sobreviver. Portanto, nesse segundo tripé, nesse segundo pé do tripé, melhor dizendo, nós temos a necessidade do alimentando.
Ou seja, para se pedir alimentos, a pessoa deve carecer, ela deve precisar desses alimentos. Porque se ela conseguir se manter, não há razão para o pedido de alimentos, para a configuração da obrigação alimentar. E o terceiro pé desse tripé é a possibilidade do alimentante, ou seja, do devedor de alimentos. Ele precisa reunir condições econômicas para que possa dar ao alimentando, pagar ao alimentando as prestações, os valores necessários para que aquele possa sobreviver. Ou seja, é necessário que o alimentante goze de algumas condições financeiras que possa sustentar, que possa auxiliar na manutenção do alimentando. E aqui, pessoal, é importante a gente esclarecer que também essa prova, melhor dizendo, acerca da possibilidade, ela não diz respeito apenas o quanto ele ganha, mas é possível também que nós finquemos raízes na prova acerca dos sinais de riqueza que essa pessoa eventualmente ostenta, ou seja, a pessoa que demonstra ter condições, que demonstra ter possibilidades, porque ela vive uma vida mais luxuosa, uma vida mais abastada, demonstra que ela tem condições de sustentar o alimentando, de dar a ele a prestação de alimentos. Embora haja pacificidade acerca desse tripé, alguns juristas entendem também que seja necessário a proporcionalidade ou a razoabilidade. Alguns chamam de proporcionalidade, outros de razoabilidade, no sentido de que essa necessidade ela precisa ser razoável e proporcional à possibilidade daquele que tem o dever de pagar os alimentos. Então, há alguns juristas que entendem que há necessidade aí de um novo pé aí, mais um pé acerca dessa necessidade e possibilidade do alimentando e do alimentante. Muito bem. Veja, é importante que a gente tire algumas, nesse aspecto, já que a gente já passou pela análise da possibilidade e da necessidade e do vínculo que pode levar a pessoa a pedir os alimentos, é importante que nós tenhamos desmistifiquemos algumas questões que nós, volta e meia, conhecemos ou ouvimos dizer. A primeira delas é a seguinte: a fixação de 1/3 do salário, seja do salário do alimentante ou seja do salário mínimo, não é uma construção legislativa. O que isso quer dizer? O legislador não estabelece isso através de um dispositivo legal. Isso é uma construção jurisprudencial, até mesmo porque a fixação dos alimentos ela é feita caso a caso. No caso concreto, quanto que vai ser devido nos alimentos se estipula em cada situação, tendo em vista especificamente a necessidade de quem pede, do alimentando, e a possibilidade de quem paga, do alimentante. Além disso, também é possível fixar alimentos de forma diferente em relação aos filhos, porque eventualmente alguns filhos estão em condições diferentes, em situação diferente, porque eventualmente, por exemplo, um pai que vai pagar alimentos ao filho, esse filho tem uma mãe que recebe, que tem condições de vida melhor do que um filho de outra mãe, cuja situação econômica é um pouco diferente. Daí é possível que um filho receba algo maior para que haja uma equivalência. Lembrando que a obrigação em relação aos filhos é de ambos os pais. Então, se os pais são separados, o pai é de ambos os pais, no sentido do pai e da mãe. E se os pais são separados, o pai presta alimentos, assim também a mãe deve contribuir com os alimentos do filho. Além disso, os alimentos do cônjuge, ou do companheiro ou companheira, no caso de separação ou de dissolução da união estável, também tem caráter de excepcionalidade. Por que disso? Porque a ideia é que quem tem condições de laborar, labore para o seu próprio sustento, para que ninguém fique havendo a necessidade de manutenção de outrem que não tem condições, ou que tenha condições de trabalhar e não faça. Ou seja, a ideia é que os alimentos não sirvam para que a pessoa fique desidiosa, fique acomodada, mas que ela vá buscar
alternativas, que ela vai buscar o seu próprio sustento, sem que haja necessidade de depender de quem quer que seja. Os alimentos, ou a obrigação alimentar, ela tem algumas características que lhes são próprias. Elas são características específicas da obrigação alimentar, diferente das outras obrigações civis em geral. A primeira, talvez, e a grande diferença das obrigações alimentares, ou da obrigação alimentar, é que ela permite a prisão do devedor. Caso o devedor alimentante não paga o débito, é possível que haja a sua prisão, é possível que o juiz determine, uma vez acionado, a prisão desse devedor para que ele cumpra o pagamento dessa dívida atrasada. Aqui, pessoal, é importante esclarecer que essa prisão só é possível até as últimas 3 parcelas vencidas, porque as parcelas posteriores a essa, ou vencidas há mais tempo, não permitem esse tipo de prisão. Há também entendimento de que, para fins de execução da obrigação alimentar, é possível sacar o FGTS do alimentante. É possível que haja o saque do FGTS para permitir que o alimentando goze aí dos benefícios da sua pensão alimentícia e não sofra nenhum tipo de prejuízo. Além disso, a obrigação alimentar é um direito personalíssimo. O que isso quer dizer? Ela não se transmite aos herdeiros do credor, porque quem deve alimentos é o alimentante e quem os recebe é o alimentando, por sua característica, por ter necessidade e por depender do alimentante, ou seja, por ter aquele vínculo que nós falamos agora há pouco. Também a reciprocidade, quer dizer, entre cônjuges e companheiros, entre pais e filhos, e também ela é extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, inclusive em relação à parentalidade socioafetiva. O que quer dizer isso? O marido deve alimentos à mulher, mas a mulher também deve alimentos ao marido. Isso que quer dizer a reciprocidade. Assim também, os pais devem alimentos aos filhos, aos netos, mas os netos e os filhos também devem alimentos aos pais. E quando nós falamos acerca do parentesco, dos mais próximos em grau, excluem os mais remotos, inclusive acerca da socioafetividade, o que é a socioafetividade? É um parentesco que não é um parentesco decorrente da adoção e não é o parentesco decorrente da consanguinidade. É o parentesco decorrente da convivência, da vivência, da afetividade, do relacionamento fraterno entre as pessoas que gera um vínculo parental. E nesse aspecto, quando nós falamos dos parentes em grau mais próximo, excluem os mais remotos, nós temos que pensar na seguinte situação. Aqui eu faço com vocês uma observação acerca do... voltou. Acerca das relações do parentesco dos pais, ou do melhor, de uma linha ascendente e linha descendente. Vejam, o bisneto, se nós pensarmos isso aqui, é um parentesco em linha reta. Quando nós vamos do bisneto para o bisavô, nós estamos falando da linha reta ascendente. Quando nós vamos do bisavô para o bisneto, nós falamos da linha reta descendente. E aqui é assim, nós contamos cada geração dessa um grau, de tal forma que o bisavô em relação ao avô é primeiro grau. O bisavô em relação ao pai é segundo grau. Então, o mais próximo em grau, o avô deve alimentos ao bisavô. Se ele não puder, quem deve alimentos é o pai, quer dizer, o neto do bisavô. E assim sucessivamente, seja na linha descendente, seja na linha ascendente, porque nós falamos que há reciprocidade. E aí é importante esclarecer que na falta de ascendentes, a obrigação cabe aos descendentes, quer dizer, se a gente pensar que o sujeito que precisa dos alimentos, portanto, alimentando, não tem ascendente, os seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, devem pagar os alimentos a ele, guardada a chamada ordem de vocação hereditária. Os mais próximos em grau excluem os mais remotos. E faltando ascendentes e descendentes, poderão ser pleiteados os alimentos aos irmãos. E aqui nós falamos da chamada linha colateral. Então, tem o pai
esse pai tem um outro filho aqui, que nós vamos chamar de filho 2, né? Filho 2. Esse filho 2 aqui, ó, esse filho 2, ele vai dever alimentos a esse filho aqui, se não houver pai, se não houver avô, se não houver bisavô, se não houver neto, se não houver bisneto, né? Porque eles poderão ser pleiteados aos irmãos. E há, inclusive, quem entenda que essa obrigação pode ser pleiteada, inclusive, aqui ao sobrinho, né? Ao sobrinho, ao primo, por exemplo, enfim, que seguindo a ordem de vocação hereditária, que nos permite a sucessão na linha colateral até o 4º grau. Ainda acerca das características dos alimentos, é importante dizer que os alimentos são irrenunciáveis, ou seja, eles têm como característica a irrenunciabilidade. O que isso quer dizer? Eu não posso abrir mão, renunciar dos alimentos, eu posso não exercer o direito deles, mas isso não quer dizer que, uma vez precisando, lembrando lá da necessidade, eu não possa requerê-los, porque isso não corresponde a uma renúncia minha. O fato de eu nunca ter precisado não quer dizer que eu não possa requerer esses alimentos quando assim eu precisar. Além disso, nós falamos que a obrigação de alimentos ela é divisível como regra e solidária como exceção. Por quê? Ela é solidária quando quem pede alimentos é o idoso acima de 60 anos. Nesse caso, a obrigação passa a ser solidária. E o pai, e aqui é importante a gente compreender o que é a solidariedade para o direito. A solidariedade para o direito ocorre quando, numa obrigação, há vários devedores, no caso aqui, né, o credor de alimentos é o pai, maior de 60 anos, e os devedores de alimentos potenciais são os filhos. Por exemplo, vamos pensar em 4 filhos. Então, tem o filho 1, filho 2, filho 3 e o filho 4. E nessa hipótese, o pai pode, como a obrigação é solidária, requerer toda a obrigação de todos eles ou requerer toda a obrigação de apenas um deles, ou de 2 deles, ou de 3 deles, excluindo algum deles. Por quê? Porque na obrigação solidária, todos os devedores solidários são obrigados pela dívida toda. Isso permite com que o alimentando, no caso, o pai ou o avô, possa requerer os alimentos de toda aquela classe de descendentes. Lembrando que eu disse que a obrigação alimentar, uma das características dela é a reciprocidade. Então, sendo recíproca, os pais, avós, bisavós devem alimentos aos filhos, netos e bisnetos, e vice-versa, ou seja, os filhos, netos e bisnetos também devem alimentos aos pais, avós, bisavós e etc. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que já sumulou, melhor dizendo, a súmula é uma decisão, um resumo do julgado que vincula. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Voltando naquilo que a gente havia dito há pouco acerca dos alimentos serem devidos aos parentes mais próximos em grau, e na falta deles, aos mais remotos. Nós sempre devemos procurar alimentos àqueles que são mais próximos em grau, e só na sua falta nós vamos nos parentes mais distantes. Ainda acerca da característica dos alimentos, a obrigação de alimentos ela é imprescritível. O que isso quer dizer? A imprescritibilidade da ação de alimentos diz respeito ao seu não perdimento pelo decurso do tempo, pelo fato do alimentando não exercer o direito, não ir em busca do seu direito. Aqui eu tenho que fazer um parêntese, porque o que é imprescritível, na verdade, é a própria obrigação de alimentos, mas não necessariamente a prestação. A prestação de alimentos, uma vez fixada, ela prescreve em 24 meses, ou seja, nos 2 anos para trás, né, 2 anos para trás, então 25º mês vencido, eu não posso cobrar, eu só posso cobrar alimentos dos últimos 2 anos, porque as parcelas vencidas há mais tempo, há mais de 24 meses, há mais de 2 anos,
elas serão prescritas. Mas a obrigação de alimentos ela é imprescritível. Isso quer dizer assim, se uma vez eu, mais velho, precisar de alimentos, eu nunca precisei de alimentos enquanto era criança, enquanto era adolescente, enquanto adulto, mas passou algum problema, o sujeito precisa de alimentos dos pais, por exemplo. Ele pode requerer esses alimentos independentemente do fato de não ter requerido antes, por isso que ela é imprescritível. Agora, uma vez fixados os valores, essas prestações, elas prescrevem em 2 anos, então se executa apenas 2 anos. Lembrando que só as últimas 3 permitem a prisão do devedor. Outra característica da obrigação de alimentos é que ela é impenhorável, ou seja, o crédito alimentar não permite penhora, uma vez que o alimentando necessita daquilo para sua subsistência, ele precisa daquilo para viver, de tal forma que não pode haver a execução desse bem, desse crédito, melhor dizendo, por um terceiro, por um seu credor. Por isso que o crédito alimentar ele é impenhorável. Também é inalienável, no sentido de que ele não pode ser cedido, não pode ser transferido para terceiro, porque, graças ao caráter personalíssimo que nós havíamos dito há pouco. Também outra característica, ela é transmissível, ou seja, há a possibilidade de transmissão aos herdeiros do devedor, desde que essa obrigação alimentar já tenha sido fixada em sentença. E aqui, por se tratar de obrigação personalíssima, ela já teria que ser fixada, e aqui existe uma discussão se essa transmissão é até as forças da herança ou se é uma obrigação que deve ser assumida pelos herdeiros. Mas o fato é que há a possibilidade de transmissão da obrigação alimentar para que os herdeiros cumpram com essa obrigação, com essas prestações que vierem vencer a partir da morte do alimentante. E também, como eu já disse, permite a prisão do devedor. Lembrando aqui que ela autoriza o débito alimentar que autoriza a prisão, segundo o súmula do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, é a que compreende as 3 últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Então, mais ou menos assim, se a pessoa vai executar em julho, então vai executar a vencida em julho, só vai poder executar de julho, junho e maio. Porque a de abril já não garante mais a prisão do devedor. Lembrando que a prisão do devedor, mesmo que ele fique preso pelo tempo determinado pelo juiz, até 3 meses, isso não o desvincula, não o liberta do débito alimentar. Mesmo ele ficando preso, ele vai ter que pagar os alimentos, que aí parte para uma nova forma de execução, que é a execução dos seus bens, dos bens que eventualmente ele tiver. Importante, chegando já à parte final da nossa discussão acerca dos alimentos, acerca da sua extinção. Como que faz para extinguir? Uma vez fixados os alimentos, como eu faço para que eles sejam extintos? Primeira forma de extinção dos alimentos é a morte do credor, ou seja, do alimentando. O alimentando, que é quem tem o direito de receber os alimentos, se ele eventualmente morrer, nessa hipótese se extingue a obrigação alimentar, se extingue o débito alimentar, porque os alimentos têm caráter da manutenção da vida. A sua morte leva à extinção, portanto, dos alimentos. Também é possível a extinção dos alimentos quando há uma alteração daquele binômio, necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante. Então, aqui, pessoal, a situação é a seguinte: imaginem vocês que o alimentando, aquele que pede os alimentos, aquele credor dos alimentos, aquele que necessita dos alimentos, passa a ter condições de se manter por seu próprio sustento, não mais necessitando dos alimentos. É uma hipótese que é passível de exoneração de alimentos, porque aquela necessidade já não é mais presente, de tal maneira que não há mais a necessidade, vamos dizer assim, da prestação de alimentos. Assim também a possibilidade. Então, se eventualmente houve uma mudança na riqueza, na renda do alimentante, melhor dizendo,
é possível que haja aí uma revisão ou até mesmo uma exoneração de alimentos, por exemplo, numa fatalidade que o alimentante deixa de receber a sua renda, sofre eventualmente um acidente, deixa de ter renda, enfim, e fica num estado em que ele passa a necessitar de alimentos e não tem mais possibilidade de pagar, isso pode levar à exoneração dos alimentos. Também no caso de menores, a obrigação de alimentos se extingue com a maioridade. Então, a maioridade hoje, a maioridade civil, ela ocorre aos 18 anos, de tal forma que nessa idade há a extinção da obrigação do débito da prestação alimentar. Entretanto, aqui é importante que quando nós falamos, se nós temos uma sentença fixando uma prestação de alimentos, só o fato do alimentando atingir os 18 anos não exonera o alimentante. Ele vai precisar ingressar com uma demanda judicial para exonerar dessa pensão, porque não é automático. Isso não é automático. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu o cancelamento da pensão alimentícia, de acordo com a súmula 358, de filho que atingiu a maioridade, está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Quer dizer, a necessidade do alimentante demandar o alimentando que atingiu a maioridade para que ele se livre dessa obrigação de alimentos. Porque se ele assim não fizer, o só fato do alimentando atingir 18 anos não o exonera automaticamente da obrigação de alimentos. Por exemplo, por quê? Porque, eventualmente, esse alimentando, ele ainda necessita da verba alimentar para a sua subsistência, para a sua manutenção. E, nesse aspecto, por exemplo, está cursando uma faculdade, está fazendo um curso universitário. Nesse caso, ele deve continuar recebendo, ou de outra forma, ele tem condições, ele tem direito de continuar recebendo os alimentos. Já se entendeu que essa obrigação de alimentos, quando atingida a maioridade, ela não é extensiva para os cursos de pós-graduação, de especialização, mestrado e doutorado, apenas para a formação universitária. Também se extingue o débito alimentar quando ele é fixado em favor de um cônjuge, esse cônjuge alimentando, ele se casa novamente. Então, imaginem vocês que o cônjuge de divórcio separado, né, cônjuge separado, ele recebe alimentos do outro. E esse que recebe alimentos, ele se casa com uma terceira pessoa, com outra pessoa. Nessa hipótese, esse que paga alimentos fica desvinculado, ou fica liberado do débito alimentar, tendo em vista o novo casamento. Não faria sentido o cônjuge, o ex-cônjuge, já casado, continuar recebendo alimentos do ex-cônjuge que pagava seus alimentos. Também é possível a extinção dos alimentos por comportamento indigno do credor em relação ao devedor. O que é esse comportamento indigno? É a situação em que o alimentando, por exemplo, atenta contra a vida do alimentante. Nessa situação, por exemplo, essa postura é uma postura indigna, que permite ao alimentante ser exonerado dessa obrigação dos alimentos. Basicamente, pessoal, era isso que eu tinha a dizer acerca do direito da prestação dos alimentos, da obrigação alimentar. Eu fico à disposição para eventuais dúvidas que surgirem e agradeço imensamente à professora Vanessa por essa oportunidade de estar aqui falando da UME, e é uma alegria muito grande poder contribuir com o projeto, um projeto sensacional. Espero poder voltar em outras oportunidades com outros temas. Muito obrigado, espero que todos fiquem bem. Um grande abraço.